Salve galera, que satisfação estar aqui com vocês para mais um episódio do nosso Finalmente Residente, sexta temporada, o seu podcast onde a gente bate um papo sobre carreira médica, sobre o futuro da especialidade que você quer fazer. Eu sou Rodrigo Carneiro, sou professor da Clínica Médica aqui da Medway, terminei minha residência de Clínica Médica aqui no Albert Einstein e ao meu lado está o gigantesco, famoso... Não tão gigantesco assim, talvez um pouco de mente e coração, mas de altura, claro que não. John, professor de preventiva aqui da Medway, sou clínico de formação. Entrevistei o nosso convidado de hoje, depois ele pode dizer para a preparação da prova prática dele. E tá delatando a minha idade, né? Como vocês já devem imaginar, eu não tenho mais 18 anos, né? Até hoje nosso convidado tem sequelas da entrevista de John Machado. Mas vamos passar para que ele mesmo se apresente e conte um pouquinho dessa história. Seja muito bem-vindo de volta à Medway. Renan, e aí, cara, como é que você tá? Oi, pessoal, boa noite, obrigado, viu? Meu nome é Renan Brandão Rambaldi Cavalheiro, eu sou médico neurologista, recém-formado pela Santa Casa de São Paulo, fiz faculdade também na Santa Casa de São Paulo e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, obrigado. Cara, viu? tu era igual da Dara. Isso, Tu é igual do Matheus. Do Matheus. Meu Deus, na minha residência lá no Einstein, no nosso primeiro ano, a gente rodava na UBS, que fica ali na Barra Funda, pô. E vocês rodavam lá, eu conheci o pessoal da Neuro lá, tudo gente boa, não te conheci. Infelizmente. Tudo gente boa, mas eu não te conheci, vamos ver. Bacana, cara. Não é na UBS Barra Funda, né, do lado do fórum lá. É isso mesmo. Pois é, eu rodei no meio do ano lá, acho que foi por isso. Aí teve um negócio da pandemia ainda no começo e tal. Eu fiquei um tempinho, logo depois estourou, não consegui mais ficar lá. Mas, pô, meus amigões, assim, o Matheus é meu amigo desde a época do colégio, assim. A gente é amigo desde sempre. Espero que os três estejam escutando o podcast, viu? Pra prestigiar o seu R igual. Isso aí. E me diz uma coisa aí, Renan. De onde surgiu a ideia de fazer neuro? Quando que começou a pensar sobre a neuro? Quando que isso ganhou forma e você falou, agora vamos? Ó, pensar, a gente sempre pensa, né? Eu acho que obrigação moral de todo estudante de medicina é ter um flerte breve assim, com a neurocirurgia, né? Falar, nossa, vou fazer neurocirurgia, gosto de neuro, né? Tem esse flerte brevezinho, assim, mas logo passa, né? Eu sempre me vi como uma pessoa mais da clínica médica, só que sempre teve a questão do procedimento, aí eu ficava meio clínica médica, só que eu gosto muito de procedimento, o que eu vou fazer? Eu pensei por um tempinho UTI, e aí eu tava na UTI, comecei a ver paciente crítico, paciente neurocrítico, comecei a gostar, e no sexto ano eu ainda não sabia o que fazer, foi realmente começando assim, aquele mês pré-inscrições, abrindo as inscrições, falei, putz, eu não vou fazer clínica médica. Se eu fosse fazer clínica, eu vou fazer neuro. Muito cuidado, tá com 2 clínicos aqui do outro lado, qualquer coisa que tu falar. Se eu fosse fazer clínica médica, eu acho que hoje eu faria hemato. Só assim, já pensei exatamente nesse caminho, assim, desse jeito. Gosto de coisa difícil, já dá pra perceber, né? E aí eu falei, putz, cara, acho que eu vou fazer neurologia mesmo e foi uma coisa quase que a gente sabe. No fundo é uma coisa que meio que a gente sabe. E eu sabia que se porventura eu tivesse errado, tudo bem, sabe? Eu podia tentar de novo e eu falei, não, mas eu vou e graças a Deus eu fiz isso. Mas foi mais uma escolha emocional ou você olhou o mercado, olhou a qualidade de vida, olhou outros pilares também? Foi basicamente uma questão principalmente de valores. É o que eu queria me ver fazendo. Eu não pensei tanto em mercado, porque eu imaginava que se eu fizesse uma especialidade cirúrgica, talvez eu estivesse melhor. Mas depois, talvez não, falo para vocês mais para frente. Mas foi uma coisa do que eu me veria feliz fazendo. Eu gostava muito de ver esses casos de neurologia. Tem uma interface muito legal com medicina interna, né? Os casos neuroreumato, digamos assim. Então eu tava feliz vendo esses casos. Eu imaginava que durante a residência eu seria feliz e foi meio que isso, né? O que eu via como uma coisa que eu queria fazer pelo resto da vida. E assim, claro, a gente tem a questão de ser uma especialidade com subespecialidade, tem esse retorno, mas foi uma coisa secundária. Foi mais o que eu queria como... Assim, valor de médico mesmo, sabe? Cara, vou te ser sincero, na minha faculdade eu não tive nenhum flerte com a neurologia. Na verdade, eu tinha medo, cara, da neurologia, porque é muito complexo, cara. A gente estudava aquelas coisas e a gente não entendia nada. Passa uma mensagem breve aí para aquele estudante que pensa em fazer neurologia, mas tem medo, ele acha que nunca vai aprender neurologia, que é um monte de nervo, é um monte de via, é tudo complicado. Meu Deus do céu, eu nunca vou saber isso daqui. Pô, eu vou falar para vocês. Eu estudei anatomia, neuroanatomia, por um livro chamado Blumenfeld, né?
Eu tive o prazer de conversar com o Blumenfeld no meu R3 e ele virou pra mim e falou, eu não sabia nada de neuroanatomia. Ele foi lá e escreveu o livro que todo mundo usa. Então, assim, Legal. Pô, acho que se ele teve neurofobia, quem somos nós pra não ter, né? Neurofobia, olha Esse é um só. termo Um que, novo inclusive, termo, né? tem até artigo falando sobre e tal, neurofobia. Olha só. Pois Cara. O que é neurofobia, exatamente? a fobia de... Ah, vai. Eu acho que assim... Eu imagino que tem algo mais. eu acho que são duas coisas, né? O neurologista tem aquele neurologista que tem quase aquele sadismo de deixar o termo complicado. Por exemplo, neurite ótica é um sintoma, né? Um sinal neurológico, e neuromielite ótica é uma doença. E a gente fala isso para R1 de clínica médica lá no passando visita, o cara fica em choque. Mas tem esse sadismo, mas eu acho que é um pouco da questão de, às vezes, nossos preceptores, eles tinham aquela coisa mais antiga, né? Do médico mais antigo, dos epônimos. Neurologia tem muito epônimo. Entendi. Hoje em dia tem muito gene e a gente fica meio árido. Mas quando você, assim, entra um pouquinho no rio da neurologia e é fácil, você vai vendo que vai dando pra navegar e é sempre cada vez mais maravilhoso e descobrindo as coisas, sabe? E nesse rio da neurologia, na Santa Casa, me conte aí, o que teve nesse rio da neurologia? Primeiro ano do rio, depois Belo teve o gancho. afluente, depois teve a cachoeira. Como é que foi o Rio R2 e R3, os estágios aí da neurologia? Cara, foi uma corredeira mesmo, foi muito doido. Isso foi ótimo. Foi tromba da água no R1, no R2, no R3. Cara, e pior que não, né? Assim, geralmente nas residências de neurologia, o R1 é realmente um ano mais de clínica, né? Eles tentam fazer um basicão de clínica médica e o R1 na Santa Casa costuma ser assim também, né? A gente tem os mesmos estágios com algumas exceções da clínica médica. Então, tem UTI, tem infecto, tem enfermaria de clínica médica, tem o estágio da UBS, né? Só que tem algumas variações. Por exemplo, UTI lá na Santa Casa, a neuro, como acaba vendo mais, a gente fica um tempo a mais. A gente fica 1 mês e meio na UTI. Infecto também, fica 1 mês e meio. E aí, alguns estágios, por exemplo, a clínica médica lá na Santa Casa tem 3 estágios de horizontal, né? Que é o dia a dia, né? O dia todo no PS da Santa. A gente, graças a Deus, só tem uma. E essas outras 2 horizontais, a gente vai para estágio da psiquiatria, que é muito importante hoje. Cada vez mais a gente vê que é muito importante o neurologista ter domínio de psiquiatria. E a gente também tem um de fisiatria e medicina de reabilitação. Legal, que, cara, assim, bacana. é sensacional. Os preceptores da fisiatria, assim, um comentário à parte, pessoal, muito, muito bom. Eu fui, assim, com poucas expectativas e fui muito surpreendentemente positivo. Fui muito feliz lá, foi ótimo. Tava tendo um problema pessoal na época, foi pesado pra mim, mas eles também foram super compreensíveis, assim, e eu consegui aproveitar muito o estágio, foi muito legal. Aí, isso é dos estágios, né? A carga horária de plantão é um pouco menor do que a dos R's da clínica médica, né? Mas a gente dá bastante plantão, uma média aí de 3 a 4, às vezes 5 plantões por mês. E tem... Achei que era por semana, cara. Eu tava gelando. Não, Nossa não. Senhora. Eu achava que era por ano. Não. Isso. Nossa. E eu plantei sempre no PS e tem os de 24 horas, às vezes, né? Que, dependendo de como era, geralmente eram só noturnos, que às vezes dava pra fazer um 24, mas quase sempre noturnos. Exceto na horizontal, né, que tinha isso daí. Vocês veem casos de tudo, assim, ou assim, tu consegue dividir com o R da clínica de, deixa eu ficar mais com casos neurológicos, ou... Não, é tudo e vida que segue. Assim, o PS da Santa Casa, né, a porta a gente vê tudo, e no salão, né, que é a retaguarda intermediária, digamos que, né, são os pacientes que não vão para emergência, a gente conseguia fazer essa divisão. Eu, particularmente, não gostava muito. Eu preferia ter todos os casos mesmo, porque eu acho que essa base de clínica médica é muito importante, assim, muito mesmo. 1000 exemplos, assim, por exemplo, tava vendo miopatia ontem estudando pneumo, né, porque é da doença intersticial do pulmão, então assim, né, tem que ter essa base, mas o pessoal é super tranquilo, se quiser o caso, dá pra ter, mas tem caso legal de todas as especialidades, então a gente pegava assim. Então tem essa divisão na R1, né, mas... Passava no hemato também? Porque tem um ambulatório de anticoagulação compartilhado, né? Então, tem, mas assim, a hemato lá, a clínica médica, no R1 tem um rodízio de hemato, a gente não passa. Vocês não passam. A gente tem um estágio que é o de ambulatórios da clínica médica, que são as áreas da clínica mesmo, né? Os pacientes que, assim, ambulatórios da especialidade clínica médica, não das subs, né? Entendi. Então, a gente acaba não tendo esse contato com o hemato. A hemato vem forte no R2, porque a gente precisa de plasmaféres e sempre discute os casos com eles, enfim. Aí é uma coisa do R2. Eu tive uma relação muito legal com o hemato. Por isso mesmo que eu falo, eu teria feito hemato. Pode crer. Mas ainda sou da dele. E aí no R2, como é que era? Aí sim, o R2 é puxado. O Sério? R2 é bem mais puxado que o R1. Caramba. Né? A gente fala que no R1 dá até pra conseguir trabalhar fora e tal. No R2
se eu tiver que dar uma dica, é melhor não, sabe? O R2, aí sim, a gente tem uma carga aí de 56 plantões, 56 a 60, depende de plantões no ano de neurologia. Caraca. Sempre que é final de semana é 24 horas. E o plantão da gente começa às 5 e ele acaba às 7 da manhã, com aquela ressalva, né? Sempre tem uma coisinha, passar visita e tal, 8 horas da manhã. Então o plantão é puxado, né? Por que começa às 5? Já ia perguntar isso, que eu ia perguntar. O nosso plantão começa às 5 porque, basicamente, foi visto que é mais fácil a gente conseguir pegar o plantão para 7 horas, na hora que o chefe chegasse, a gente conseguisse dar uma agilizada no plantão. Caraca. Assim, em teoria, o plantão é das 7 às 7. Só que os residentes meio que preferem fazer isso pra gente ter... Porque os casos são realmente muito, muito complexos, sabe? Sim. Então, é bom você deixar as pendências lá das 5 às 7. Você tem uma cabeça a mais pra pensar, pra te ajudar. Isso sempre foi muito bom, assim, né? O plantão fica mais liso à noite, fica melhor para o residente da noite e facilita para o residente da horizontal, né, do dia. Sempre é uma horizontal que tá passando o plantão, né? Sempre uma pessoa que tá todos os dias no PS pela neuro. E aí no R2 começa a ver só caso neurológico mesmo. Só neuro. Aí a neuro é 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano no PS, sempre tem alguém da neuro lá. Tem alguém BIP AVC lá. BIP AVC, BIP mielite transversa, BIP... Nossa, BIP tudo, assim. Tem TCE bizarro que cai na enfermaria, às vezes vem pra gente primeiro. Enfim, tem tudo, assim. Bem complexo, assim. Mas é bem enriquecedor também. Mas... Lá é o maior pronto-socorro aberto da América Latina, lá, né? Então, pô, você deve ver casos de tudo que pode imaginar lá, né? Exatamente. De tudo mesmo, assim. O serviço nunca fechou, né? Nunca teve bandeira vermelha. Mesmo quando tem, também costuma chegar, assim, o volume. Geralmente, aí, ó, por alto, assim, que eu sei, os meninos estão lá com 18 casos pela neuro, sabe? No PS agora. Bastante momento, volume assim, bom. Bastante caso. E como que você avalia esse volume todo durante a residência? Você viu como um aspecto positivo, negativo? Assim, boa essa pergunta, não é mesmo? Não, sempre muito boa, né? Sempre muito boa. Na hora a gente acha, né? Meu Deus do céu. Mas olhando assim pra trás, não precisa de muito, né? Os R3 de agora, eles já estão, uma saudade saudável do PS. Porque assim, são casos muito complexos, mas realmente você acaba vendo de tudo, né? Não é que aquele... Lá na Santa Casa você não consegue dizer que é um perfil, né? Você não tem um perfil de paciente. Por exemplo, chega bastante AVC? Chega. Mas a gente também tem muito paciente com doença desmelinizante, surto de esclerose múltipla, aquela sazonalidade, né? Que eles vêm do meio pro final do ano, começa a vir bastante e vem mesmo. Muito caso de neuroinfecção, né? Tem muito paciente com meningite, umas infecções meio diferentes. A gente teve um caso ano retrasado de malária do sistema nervoso central, sabe? Coisas bem diferentes. Nossa. Pessoas vivendo com HIV, né, que chegam, infecção oportunista e tal, tem muita coisa, e fora as coisas muito diferentes, né, que assim, realmente, né, fora da casinha, assim. O segundo ano de vocês, então, é só pronto-socorro? Não. Isso é a carga de plantão. Ah, tá. Só que durante o R2, né, quando a gente tá na horizontal do PS, que são 2 horizontais, a gente tem essas horizontais, né, então todo dia no PS, das 7 às 5, e a gente também tem 2 rodízios de enfermaria, que o R2 vai para enfermaria ver os casos que já subiram do PS e estão na UTI. Aí fica o R2 e o R3, sempre vem os pacientes, discutem, né, com o chefe, enfim, continuam. Mas como assim? O caso vem do PS e vai para a enfermaria. Isso. Aí vocês vêm ali no coisa, diferente da UTI. Isso, por exemplo, o paciente com AVC. O paciente tem um AVC e tal, tá no PS, legal, trombolizou e tal, aí ele vai para UTI. Aí, quando vai pra UTI, ele sai da responsabilidade desse médico do PS e o médico do PS avisa. O pessoal da enfermaria subiu o paciente tal. É pra olhar. Aí o pessoal vai lá e vê esse paciente na UTI ou na enfermaria. Depende da complexidade do caso, né? Então, a gente fica com o paciente no PS até ele subir. Acontece que é um serviço SUS, né? A gente tem uma retaguarda no PS. Então, os pacientes que acabam ficando nessa retaguarda do PS, às vezes ficam lá 5 dias. Então, a gente acaba tendo uma longitudinalidade no cuidado desses pacientes. E aí, depois que vai pra UTI, pra enfermaria, e aí o médico da enfermaria que... Mas eu não entendi. Por exemplo, se ele foi do PS pra UTI, em teoria, a equipe da intensiva é quem cuida. Ou a quem tá rodando no estágio da intensiva. Você, como médico da enfermaria, você já antecipam que ele vai em algum momento vir pra enfermaria e você já começa a seguir o caso? Então, é porque a neurologia lá na Santa Casa, salvo alguns casos, ela é interconsultora de todos esses casos. Então, ele fica sob os cuidados da UTI, mas a gente passa a visita todos os dias nele, dá um input, enfim, dependendo do que tiver que prescrever, se for um anticonvulsivante. Que vai pra UTI geral, não vai pra UTI neuro. Exatamente. A Santa Casa não tem uma UTI dedicada. Entendi. Isso é um projeto que talvez aconteça,
Entendi. Mas são 4 UTIs que são gerais. Então, a gente, às vezes o paciente está em uma, às vezes está em outra, a gente vai lá ver de qualquer jeito. No Assim. mundo ideal dos trabalhos científicos, o pessoal fala, né, que o melhor desfecho do AVC é quando você tem um local especializado em AVC, com TI para AVC, com equipe para AVC, com tudo para AVC. Mas não é todo lugar que a gente consegue ver isso, né? Pois é. Mas, assim, no geral, as UTIs são muito Desfecho bom, né? capacitadas para tocar esses pacientes, assim. A gente realmente tem uma experiência muito boa. No segundo ano, então, vocês não rodam nas subespecialidades da neuro. Então, sim. Na verdade, sim. Então, 2 meses de IPS, 2 meses de enfermaria. E nos outros meses, a rotina do dia a dia, né? Fora os plantões noturnos, é composta pelos estágios de ambulatório. Então, segunda-feira, a gente tem um ambulatório de periféricos pela manhã. Aí, à tarde, é neuroinfecto. Aí, terça é o dia que a gente tem a visita da disciplina, né? Então, o pessoal da enfermaria escolhe alguns casos mais difíceis, mais interessantes para passar em uma visita beira-leito com todo mundo, e depois tem a reunião da disciplina. Geralmente a gente discute algum caso diferente, algum caso do serviço, né, alguma questão teórica importante, e aí durante a tarde tem um ambulatório de epilepsia, que é sensacional. Quarta-feira é o ambulatório de cefaleia e um ambulatório que chama manifestações neurológicas das doenças sistêmicas, né? Então, aí sim. Caraca, imagina. Todas doenças, qualquer doença assim, tem alguma coisinha. Neurojogren, neurolupus, às vezes paciente com cardiopatia genética e tem uma polineuropatia associada. Toda especialidade tem um ambulatório onde quem não sabe onde mandar, manda para algum lugar. É isso aí. Pois é. Não, mas é assim e acaba que é muito bom, né? Sim, eu fico meio que um neurogeral, né? Sim. Aos moldes de outras escolas que também tem um neurogeral que não tem nada de geral. Mas os casos são muito ricos, assim, é bem interessante. Eu gostava bastante desse ambulatório. Da hora. Aí fica rolando ele e o cefaleias, né? Tem bastante sala nesse dia. E aí, quarta tarde, a gente geralmente também tem alguma aula e tem um ambulatório de sono, né? De medicina do sono, que é importante, a gente vê os casos. Tem ainda um ambulatório em crescimento, porque a questão da polissonografia que é difícil de conseguir, mas é um ambulatório bem legal, as discussões são bem ricas. A medicina do sono está crescendo muito no Brasil, né? Bastante. Então, E é um campo da neuro também, né? Tu faz o sub da neuro. Pois é, né? Neuro, pneumo e otorrino que acaba fazendo. Tem até o enfoque, que o neurologista tem um viés bom para ver esse tipo de exame, além da apneia obstrutiva do sono, tem algumas doenças que são bem neurológicas. Inclusive, é uma boa ideia para o podcast para a próxima temporada, né? Se vocês quiserem um episódio de medicina do sono, mandem aí. Eu gostaria de fazer, acho diferentão. Então, a gente tinha na clínica médica, a gente passava no ambulatório de medicina do sono, o pessoal da neurologia. Zopidenzão. Pô, condenado isso aí. E o R3? Cara, Que cortei todo mundo, né? E o R3, não tem mais. Não, o R3 é bem mais tranquilo do que o R2, né? Alguma hora tem que ser bom, né? Fica bom. O R1 é ruim, o R2 é puxado. Exatamente. Não, o R3 é bem mais tranquilo, né? A gente não tem mais os plantões noturnos. A carga é exclusiva do R2. Né? Isso é muito bom. Então, assim, toda aquela angústia de tempo de estudar do R2, os casos que você acaba vendo, né? Nessa reunião de terça, a gente sempre revisita os casos. Aí você estuda tudo no R3. E é muito legal. O R3 é assim, né? É meio que pra lapidar. Porque no R2, claro, ninguém nunca vai falar isso, mas a gente, no fundo, se sente confortável para tocar os casos mais complicados, o status, o AVC, um surto de doença Se sente ou não? Sim, ele no se R2. sente. No final do R2 já dá. Assim, aquele grosso, né, dos casos. O R3 é para realmente lapidar, pensar naquela doença rara, no 10%, 5% dos diagnósticos diferenciais. A gente acaba rodando em muito estágio. Tem alguns externos, né? Tem muito estágio dentro da Santa Casa, mas em coisas legais, por exemplo, neurotorrino, neuroftalmo, que é bem importante, né? Vertigem na emergência é um negócio que todo mundo morre de medo, né? Sim. Acho que depois... Já sabe fazer Dix-Hall Pike? Tranquilo, viu? Pior que já, viu? Outro dia mandaram um AVC pra mim, era uma neurite vestibular, mas beleza, assim, com tranquilidade, sabe? Fui eu que mandei... Não, mas tem muita coisa boa, assim, tem o estágio da neuroradiologia e, assim, outro assim, elogio à parte, né? A gente tem os melhores neuroradiologistas, assim, né? Um dos melhores, né? A equipe muito, muito boa, assim. A gente sempre teve um apoio muito grande, então a gente roda com eles numa relação bem próxima, muito bom. O pessoal da neuropediatria também, achei que eu não fosse gostar. Amei a neuropediatria. Até pensei em fazer de sub, né? Fazer neuroped.
indo pra uma área... Não cai essa roubada, a Joana já tentou fazer, não me engano. Inclusive, ela tá fazendo neuropediatria. Mas é muito legal. Super a cara dela. Assim, a gente entra... Eu, inclusive, quando fui decidir fazer neuroadulto, né? Eu falei, putz, vou fazer neuroadulto porque eu tinha uma ideia completamente errada da neuroinfantil, sabe? Aquela coisa da criancinha que fica doente, com sequela. Hoje eu vou fazer... Meu fellow é de neuromuscular. Eu atendo criança, né? E, assim, tapa na cara, porque é muito diferente. Sim. Muito legal. Eu amei a neuroinfantil, né? A neuropediatria. A gente também tem um estágio de eletroneuromiografia, que é né, a gente precisa ter essa complementação. Tem os estágios externos, a gente acaba rodando um mês lá na Unifesp, no estágio de neurologia geral e ataxias, né? Que não tem nada de geral, mas é um estágio maravilhoso, eu amei, assim, gostei muito. Tanto que a gente tem uma eletiva, eu acabei indo pra lá de novo, porque eu gostei muito. A gente tem a enfermaria como R3, né? Então, a responsabilidade dos casos internados. Claro, sempre tem um chefe, mas agora é o R3, né? Então, a gente tem que dar esse desfecho. Tem um ambulatório, a gente continua no ambulatório. E aí, só para complementar, que eu acho que isso é importante, nessa rotina do ambulatório da Santa Casa, ela é o ano todo. Diferente de outras residências que, às vezes, eles rodam, tô rodando 2 meses aqui no extrapiramidal, que é o movimentos. Vou rodar 2 meses na vascular. Na Santa Casa, não. Você fica toda semana, né, dos seus estágios rodando sempre nesses ambulatórios. Então, o contato é muito grande. Por exemplo, a gente tem basicamente aí 8 a 10 meses de neuroimuno, né? De esclerose múltipla e neuromielite óptica. Eu não sei se tem algum serviço que tem esse volume, assim, sem ser de fellow, né? Entendi. Que é o ambulatório de sexta-feira, que eu amava também. Gosto muito de neuroimuno. É isso que tu fala da longitudinalidade, né? Que na realidade você acompanha e tem possibilidade de acompanhar casos ao longo de 10 meses, né? Muitas vezes você acaba vendo o paciente no surto, aí você trata, você vê ele complicando. Você consegue ver ele bem, o desfecho do que tu fez, né? Isso que é legal. Isso é muito legal, assim. Sexta-feira de manhã, que era o de neuroimuno, tem algumas histórias, assim, sabe? De emocionar mesmo. Muita coisa. O paciente quer ser no PS à noite, chegava no ambulatório e putz, atendeu o cara e tal. Benzão, assim. Muito legal. Ele é paciente jovem, né? De esclerose também. Sim, fiquei amigo de um cara. A gente vai até jogar bola. Me diz uma coisa, Renan. Pra ti, qual que é o estágio, assim, que mais você curtiu durante a residência? E qual que você viu e falou, legal ter aprendido, mas acho que não gostaria de ver de novo? Eu acho que eu tenho um viés, eu gosto muito de paciente grave, paciente internado, então eu gostava muito das enfermarias. Eu não tinha muito peso, sabe? Eu lidava bem com a pressão dos pacientes, eu achava que eu estava dando o meu melhor por eles, então estava tudo certo, foi o que eu mais gostei, sabe? Mas eu imagino que um estágio, assim, interessante, né, que realmente um estágio sem ser enfermaria que é meio obrigatório, assim, eu gostei muito da pediatria também, que não deixa de ser obrigatório, mas eu gostei bastante. E estágio que eu não gostei tanto... Olha, aí tem no R1, né, a questão, por exemplo, o ambulatório do R1, que é com a clínica médica, eu gostaria de ter rodado com a especialidade, por exemplo, né, uma coisa que para mim seria mais interessante. E no R2 aí é uma coisa minha mesmo. Eu sou um dos únicos neurologistas que não é tão fã de vascular. Nossa, é verdade. O neurovascular é tipo o cardio da clínica médica, não é isso? Pois é. Todo mundo quer ser. Mas assim, o ambulatório é muito bom, os casos são muito ricos. É que eu não gosto muito dos pacientes em si, do tipo... Não dos pacientes, coitado, eu adoro os pacientes, mas assim... A dona Juvena, você não gosta? Assim, mas eu... Tinha alguns casos muito legais, mas aí sempre que tinha, por exemplo, tem um caso lá que era uma suspeita de doença de Fabry, né? Aí entra pro periférico, que é a minha área, aí você já fala, pô, gosto mais. Agora ficou top. Aí, mas assim, quando é aquele AVCzão, eu gosto mais da parte da fase mais aguda. Aí depois o manejo, não curtia tanto. Mas assim, eu aprendi muito, eu me sinto confortável de tocar esses casos. Quando é diferente do AVCzão simples, assim, né? Tipo, a gente teve um paciente, era um menino, nadador olímpico, negócio assim, aliás, olímpico não, profissional, o menino assim, teve um AVC, a gente conseguiu tratar dele, ele ficou bom, foi muito legal. Assim. Mas foi a aterosclerose dele? Ou foi algum outro distúrbio que ele teve? Então, né, o caso dele também foi toda uma discussão, ele tinha um FOP, só que era um FOP de baixo risco, e a gente falava, mas e aí? Só que tinha a ressalva de que ele era um nadador FOP, forame oval patente. Isso, perdão, era um forame oval patente, né? E aí você tem como avaliar se esse forame é um forame de alto risco para fazer embolismo, né? No caso, não era, pela avaliação, né, ecocardiográfica. Só que tinha uma ressalva, que você dá a sedação, aí você faz a avaliação. Mas esse menino tava com o FOP trabalhando, com ele nadando como um atleta de altíssimo rendimento. Sim. Então, será que fazendo lá as valsalvas, nadando, sei lá,
né, 10 segundos para fazer uma volta na piscina, ele não estava fazendo alguma coisa de embolia. E aí a gente conseguiu fechar o FOP dele, nunca mais teve nada, tá benzão, voltou a nadar. Muito legal, assim. Então, esse caso muito legal. Mas tem uns casinhos de AVC, nosso feijão com arroz e... Nossa, feijão com arroz é... Mas não é uma crítica, assim, ao ambulatório, mas imagina, eu adorava o ambulatório, mais o perfil, exatamente. Preferência. Cara, qual que é a parada mais difícil, assim, na neuro, na tua visão? Eu tenho uma ideia. Bateu o martelo direito. Ninguém sabe. Eu, pra mim, sabe o que é? Uma coisa que nunca entrou na minha cabeça de neuro? Doença mitocondrial. Putz, cara. Ixi. É duro. É tenso, não é? Não, é tenso. Caraca, eu fiz um muito isso, né, ambulatório. muscular, não vê? Pô, demais. A gente tem muita... Não, e o duro é que é um campo, né? Cada vez mais a gente vai expandindo o fenótipo de doença mitocondrial, né? Eu tô num serviço que tem muita, né, agora, né? Tô no fellow. Lá na Santa Casa também tem bastante, viu? Mas é difícil pra caramba mesmo. Porque, basicamente, é doença muscular com alguma coisa sistêmica. Então, por exemplo, o paciente tem doença muscular e aí ele tem diabetes, tem uma cardiopatia, às vezes tem uma surdez neurosensorial. Existem os fenótipos clássicos de doença mitocondrial, né? Que tem um monte de sopa de letrinha mesmo, MERF, MELAS e tal. Nossa. Mas a maioria das vezes os pacientes não entram nesse balaio, assim. Então é muito difícil. E suspeitar também é difícil. Por exemplo, eu vi um caso recentemente de uma menina que falaram, é sepsis neonatal, entrou em status no D2 de vida, e aí subiu transaminase, ela fazia umas hipoglicemias e tal, aí ficou como sepsis neonatal, melhorou, aí foi fazer teste genético, mutação heterozigose composta no gene POG, que é um gene bem famosinho de doença mitocondrial, né? Então, assim, é bizarro, sabe? Que é mais um papo... É um papo mais, né? Uma coisa mais... Um papo sênior. É, né? um não papo dá mais pra... sênior. Júnior Até- aqui ainda não Até dá vou pra botar discutir meu isso óculos daí. aqui pra... Pronto. E aí? Claro. Eu fiquei um pouco impressionado com esse papo agora. Ficou? Não, cara, é que a gente fez ambulatório de neuro geral e tinham 2 casos de doença mitocondrial. Eu falei, what the hell? Que difícil, cara. Difícil. Neuro pra mim sempre foi muito difícil. É uma das especialidades. Eu tenho neurofobia. Não, tem até, cara, até hoje, difícil, cara. Os caras escrevem umas coisas no prontuário que tu fica olhando ali, não sei nem o que tá sendo escrito no prontuário direito. O linguajar da neuro ele é muito complexo. Aí uma vez um neurologista amigo meu falou a coisa mais simples pra mim. Falou, cara, não inventa de tu como clínico botar um linguajar difícil da neuro, porque às vezes tu escreve uma coisa errada e pro neuro parece uma coisa muito diferente. Então é melhor tu descrever o que tu viu mesmo, que aí o neuro entende o que tu quer falar, do que tu ficar inventando o termo difícil da neuro. Desde então... Concorda? Não, eu concordo. Eu só descrevo hoje em dia. Só que eu acho que o contrário também é verdadeiro, sabe? Eu particularmente, eu não gosto de siglas, ponto, assim. A gente acaba usando algumas que são consagradas, né? Por exemplo, o MERF, MELAS, tudo coisa em inglês, mas principalmente as coisas propedêuticas, né? DPAR, né? Defeito popular aferente relativo. Sei lá, o que isso significa pro clínico, né? É muito difícil. Então, assim... Se eu coloco, eu pelo menos tento pessoalmente falar com o residente que está cuidando do caso, porque eu acho que sempre a gente aprende muito, né? Tanto de clínica médica, quanto eles de neuro. Então, assim, eu sou muito a favor de, sei lá, de deixar a linguagem democrática, sabe? Porque a gente está cuidando do paciente, não no prontuário, né? Perfeito. Agora, a pergunta que não quer calar. Você se formou ali, virei neuro. Din-din na conta. Como é que funciona? Não dá para abrir... É difícil. Eu já comecei a ver mais esse movimento hoje em dia. Algumas pessoas, antes de se formar, elas já começam a trabalhar um pouco mais um ambulatório de neuro dela, de ter um local para atender consulta. Não só na neuro, em outras especialidades também. Eu começo a ver esse movimento a mais. Mas qual é a tua visão? Assim, tu acha que dá para um neuro já ter o seu próprio consultório ou não? Tem que seguir dando plantão? E plantão de que tu dá? É plantão de neuro agora? É plantão de clínico ainda? Como é que funciona? Então, né? Eu acho que, assim... Para quem quer ficar em São Paulo, talvez valha a pena, São Paulo capital, né? Talvez realmente valha a pena fazer um fellow. Eu tenho a impressão que, assim, a minha impressão vendo, né, os casos que vêm do cross ou de colegas, né, amigos que não estão na medicina, é que realmente falta neurologista, ponto. Mas se você tem um diferencial de uma especialidade, você consegue realmente, aquela questão do boca a boca, consegue captar mais paciente.
né, deixar o nicho. Neurologia aqui em São Paulo, apesar de ter bastante gente, se ficar num lugar acadêmico, é um lugar pequeno, né? Por exemplo, eu tive a sorte de conhecer grandes preceptores de vários serviços, assim, de nome, de ter conversado. Então, é um lugar pequeno, dá para criar seu espaço, contanto que você se especialize, né? Aí é uma coisa praticamente certa. Isso, pelo menos, esses preceptores me falaram, né? Mas eu tenho colegas que começaram já consultório, tem um volume, mas como sempre, consultório devagar e tal. E aí a questão de plantão, né? Aí realmente quando a gente termina, porque tem muito isso, apesar da gente já conseguir um ou outro trabalho como neurologista antes de ter o RQE, é mais difícil, sabe? Tem um ou outro, eu até consegui no finalzinho do R3, mas eles esperam o RQE, só que depois que você consegue o RQE, realmente as oportunidades vêm, sabe? O plantão, questão de valores, assim, necessariamente, é até parecido com o de clínica médica, de um recém-formado de clínica médica, só que a questão do trabalho eu acho que é um pouco mais tranquila, né? Às vezes o horário também é melhor, né? Às vezes é um sobreaviso, né? Sobreaviso de protocolo AVC, por exemplo. Também tem visita à enfermaria, que aí é bem mais tranquilo. É muito bom, mas eu ainda tô numa fase que eu optei, né? Vou ficar em São Paulo, eu optei por fazer um fellow. E aí que eu vou realmente seguir em frente. Só que assim, eu já tô tendo um amparo, por exemplo, nos preceptores, questão de trabalho, questão até mesmo de, eventualmente, atender no consultório desses preceptores mais pra frente. Talvez seja uma coisa viável. Vamos ver, né? Tomara. Justo. Boa. A neuro tem muito, por exemplo, na cirurgia, quero ser cirurgião. Eu tenho que entrar na equipe de alguém. Na neuro também é assim. Eu tenho que estar na equipe da vascular, tenho que estar na equipe da epilepsia, tenho que estar na equipe... Não. Depende da área. Na vascular, sim, né? Tem algumas grandes equipes. Aqui em São Paulo eu tenho um preceptor meu, ele é chefe de equipe também de neurologia de alguns hospitais, então mas mesmo dentro de uma equipe, é uma equipe bastante grande, então você tem autonomia, você não precisa ficar pegando aquelas escalas ruins, tem bastante gente para dividir isso, é um pouco diferente da cirurgia, a não ser que seja realmente aquelas áreas tipo neurointervenção, né? A pessoa que vai fazer, mas aí é uma coisa semicirúrgica, né? Aí sim, equipe, tudo igual, como se fosse cirurgia. Se for uma área menos, por exemplo, neuromuscular mesmo, epilepsia, não. Você vai entrando e você fica no consultório e passa a visita quando pode, quando dá, tranquilo. Boa. E, em média, um recém-formado ganha quanto, mais ou menos, na tua visão? Aquele que enrolou, agora volta. E aí? Trabalhando todo dia. Um trabalho normal, umas 40 horas. Um trabalho normal de médico? 60 horas, vai. 40 horas semanais é 8 horas todos os dias. É bastante, pô. Assim, hoje é possível fazer entre 200 e 300 horas. Meu Deus! Eu achei que tava falando de 300 mil. Pode falar isso? É possível. Falei, estou entrando na neuro agora. Não, é 200, 300 horas. Então, assim, o valor é mais ou menos esse, né? As visitas, às vezes, dá uns 1.800, 2.000. Tem alguns hospitais que pagam isso, um plantão de 12 horas. A grande maioria fica entre 1.600, 1.800, mas menos carga horária. Então, dá para tirar aí entre seus 30, 40, pensando nessa jornada de trabalho. Legal. Que eu preciso dar a ressalva que ainda não é a minha, né? Espero que seja em breve. Vai será. Vai ser. Renan, para finalizar, eu queria duas coisas. Primeiro, que tu fizesse uma análise de quais são as características interessantes e os diferenciais da Santa Casa, pensando em neurologia. Agora que já tem mais experiência de outros serviços, já conversou, construiu rede, eu acho que é de muito valor para quem está decidindo o porquê que a neuro na Santa Casa, qual é o perfil, o que é esperado, o que tem de diferencial ali, que você viu como muito positivo para a tua formação. Se tiver algo assim que, preste atenção nisso, também como um ponto ali de desenvolvimento, enfim, oportunidade, também pode falar. E por fim, deixa um recado aí pra galera que tá ouvindo a gente, que pensa em você aí há anos atrás, prestando, em dúvida. Qual é o recado, assim, em relação a neuro, de uma maneira geral? O que você recomenda? Tá, então, primeira coisa sobre, né, a carreira em si, né? Neuro na Santa. Então, da Santa, porque é muito difícil. Por exemplo, a Santa Casa é uma coisa de louco, que só quem ficou lá sabe, né? A gente é muito puxado, né? Não tem o que falar. O maior pronto-socorro é o maior mesmo. Os casos são surreais, assim. A gente tem uma relação, eu particularmente, com sou ex-aluno, então, né? Aquela coisa, uma relação de amor e ódio, mas muito mais amor, né? Briga com a mãe, sabe? Coisa bem assim. Eu, como ex-aluno, eu tenho praticamente amor incondicional. Gosto muito mesmo. A Dara e o Matheus sabem.
O tanto que é. Então, assim, a Santa Casa me deu algumas coisas como médico que eu tenho certeza que eu nunca ia ter em nenhum outro lugar, né? Não só de casos, mas de paciente, de história, sabe? Todo mundo tem sua história, mas aqueles tijolinhos lá eu aprendi 2h30 da manhã. Amar. Não, tem coisas que você não tem nem como descrever, assim. Mas de um ponto de vista objetivo, tenho a certeza que você vai precisar estudar muito, vai ter que estudar muito. Infelizmente, às vezes não dá tempo, então esse R3 ajuda bastante nisso. Mas os casos que a gente vai ver, a gente tem casos que só tem um no mundo, só tem 2, chega uma vez por ano um caso desses, é a gente que vê, sabe? Casos que eu mostrei nessa rede mesmo, os caras ficaram assim. A gente, inclusive, ganhou o prêmio do Congresso Paulista de Neurologia, de caso, né, desafio. Então, assim, a gente tem casos riquíssimos. E esse aprendizado, né, de mão na massa é imbatível na Santa Casa, não tenho o que falar. Isso é maravilhoso. É uma jornada difícil, mas, assim, quando você olha para trás, super valeu a pena e a gente tá super bem formado. Hoje, por exemplo, eu no trabalho, eu nunca passei um perrengue. Eu fico bem tranquilo, assim, né? Perrengue, assim, que você pode ligar para um colega e tal, mas eu nunca falei, meu Deus do céu, eu não sei o que fazer mesmo. Isso nunca aconteceu. Então, a Santa Casa prepara a gente cravada a ferro, né? Que eles falam, né? Então, bem assim. Cravada a ferro. Cravada a ferro. Assim, mas vale a pena, sabe? Questão de volume de casos lá é sensacional, imbatível. Então, acho que isso é muito bom. E para o futuro aí, para meus colegas da Neuro, gente, é que vocês não estão sozinhos, sabe? Neuro é uma área que a gente vai vendo que cada vez mais tem muitos amigos, assim, né? A gente vai vendo que a gente nunca tá sozinho. A gente sempre tem um colega para discutir um caso diferente. Sempre tem alguém que fica entusiasmado com as mesmas picuinhas de exame físico que a gente. Se seu coração fala assim, putz, será que eu deveria fazer neuro? Será que vale a pena? Ou eu deveria ir pro oftalmo? Cara, se pensou um dia em fazer neuro, eu acho que vale a pena dar esse amor, assim. A gente não tem tempo aqui de tocar em todos os casos, mas ainda, né, a minha especialidade, o fellow de neuromuscular, tipo, ainda é um rio, né? Todo dia um monte de caso. Eu fiquei igual vocês aí com a parte da mitocondrial hoje com o meu chefe falando, sabe? E quem gosta, né, dessa sensação de descoberta, vai embora, vai tranquilo, que vocês vão ser muito felizes na profissão, assim, muito mesmo, sabe? É isso. Satisfeito? Muito satisfeito, muito satisfeito. Acho que deu para ter uma noção muito boa da jornada de fazer tanto neurologia em geral quanto especificamente da Santa Casa. Prazer te rever, Renan. O Renan foi nosso aluno lá no CR Medway. Teve o desprazer de me encarar na entrevista. Que isso? Prazer, pô. Na hora não, mas depois eu falei, pô, foi legal. Teve gatilho, ele viu o John aqui e começou a ganhar uma lágrima. Eu vi um choro reprimido, mas deu tudo certo. Mas é bom demais ver o antes e o depois, né, cara? Tipo, é muito legal. Acho que uma das coisas mais legais da Medway é fazer esse follow-up, esse acompanhamento mesmo e se reconectar depois das histórias e ver que você tá muito fera em neuro, isso é muito massa, né? Muito massa. E parabéns, tô muito feliz, muito satisfeito também, muito satisfeito com o episódio. Excelente. E é isso, espero que tenham curtido, galera. Neuro é uma especialidade super, super particular e realmente cada vez que esse é o nosso segundo episódio de Neuro do Finalmente Residente e sempre me impressiona, nunca quis fazer, mas sempre me impressiona. É igual hemato, é o respeito. Eu acho que é muito difícil, mas é o respeito. Mas é isso aí. Só para relembrar para vocês, aonde que a gente está, Rodrigo? A gente está no Spotify, na Apple Music, no Deezer, na Amazon Prime. Tem alguns outros que eu esqueço. SoundCloud. Tem SoundCloud? Tem SoundCloud? Deve estar também. Tá em todo lugar. No YouTube também você encontra a gente ao vivaço aqui, vendo nossas risadas, vendo a nossa cara, vendo o bate-papo. E lembra de uma coisa, hein? Quem quiser medicina do sono, deixa o comentário aqui pra gente trazer pra vocês também essa subespecialidade da neuro que tá crescendo demais aqui no mercado. É isso aí. Fechamos? Acabou. Fechamos. Dali. Renan, valeu, abraço. Satisfação, amigo. Tamo junto e acompanha aí a temporada do Finalmente Residente, que essa temporada já passou da metade. Já? Já. Então a gente já tá indo pros caminhos finais da temporada do Finalmente Residente. Espero que estejam curtindo. Deixem aí os feedbacks nos comentários, a gente lê todos, inclusive as críticas, tá? Mas deixem elogios também, se curtiram. Por favor, elogiozinho. Tá? Valeu, galera. Valeu, gente. Abraço.